E agora fundadora, né? Começou tudo isso aqui. Oi, pessoal. Tem gente que faz tempo que eu não vejo, que coisa gostosa ver outra vez. Tudo bem? Muito obrigada por terem vindo. Já essa história aqui eu tenho repetido, mas é uma história que é a verdadeira razão da minha vida, desde o começo. Quando eu era criança, eu era muito levada, ninguém me suportava. Então, eu de manhã eu ia para o grupo escolar com a minha mãe, que era professora, e de tarde eu ia para o cartório, que era com o meu pai. Eu não tinha, quer dizer, eu tinha bicicleta, mas a bicicleta vivia pendurada na garagem. Eu sumia. Então, era o jeito de me segurar. Era o jeito de me segurar. Agora ficou melhor, né? Enfim, eu tenho o compromisso de começar essa história com uma história de um dos meus filhos, que é muito bonitinha. Eu não vou nem falar o nome dele, porque ele está aqui. Ele vai ficar muito bravo. Eu não sei. Eu era juíza e eu recebia aquele montão de processos que eu fazia o seguinte: eu trabalhava das 10 da noite até as 3 horas da manhã, porque era o horário que eu tinha para trabalhar. Porque até as 10 horas eu ficava com as crianças, eu tive 4 filhos, então eu tinha que dar atenção. E os meus processos eram julgados a partir das 10 horas da noite, depois que eu punha todos na cama, que eu rezava, que eu via se estava tudo bem, um beijo, beijo, tchau. E eu ia para o escritório, e o escritório ficava perto do quarto deles. E eu ficava lá no escritório trabalhando. Aí um belo dia tem um pequenininho, 3 anos e meio, 3 anos talvez, que entrou no escritório. Mãe, o que é, filho? Sabe, mãe, então, o que é? Você quer conversar comigo? Eu quero, mãe. Então, converse. Ah, sabe, mãe. Falei, você tá sem sono? Tô. Então, deita aí pertinho da mamãe, que a mamãe tá trabalhando. Precisa trabalhar muito. Aí ele deita, daqui a pouco, mãe. Eu falo, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. Aí eu falei, que é, filho? Ah, não tá legal ficar deitadinho aqui. Falei, então vai para sua cama. Ah, não, eu fico aqui, mas eu vou ficar quietinho. Então tá. Dali a pouco, mãe. Aí eu falei, olha, aqui não tem mais mãe, aqui é a juíza que tá aqui. Eu tenho essa cacetada de processo para julgar. Você vai pro seu quarto, porque não é desse jeito. Eu não, agora é juíza, agora não é mãe. Tá bom, mãe. Aí ficou deitadinho lá. Mãe. Eu não respondi. Mãe. Eu não respondi. Juíza. Bom, o que você faz em sã consciência? Você larga tudo, volta, pega esse moleque no colo e vai cuidar de ser mãe. Tá certo? Então, a vida de juiz tem disso, tem dessas coisas, e é sempre muito comum essas coisas acontecerem. Então, eu estava falando que eu, desde pequena, eu era muito levada, e que eu ficava no grupo escolar ou com meu pai no cartório. E eu, por conta disso, eu desenvolvi aquela vontade, porque eu via juiz, via promotor, via advogado, né? Eu trabalhava dentro do cartório, às vezes com as pontinhas dos pés assim, para alcançar o balcão, para botar uma placa de reconhecimento de firma. Era muito complicado, mas eu topava. Não podia fazer diferente, senão eu apanhava. Era assim. A educação naquela época era na cinta.
Falava, não aceitava, obrigava. É por isso que eu digo para você que não tem quem não tenha trauma nessa vida. Todo mundo tem trauma. Seja de um jeito ou do outro, você vai para frente por causa de trauma. Empurra. Então, é isso. E o que é que me interessou no direito? Foi o costume. Eu dentro de um processo, eu era datilógrafa. Quando eu fiquei mais mocinha, eu virei datilógrafa de audiência. Até isso eu fazia, quer dizer, eu era rapidíssima, como sou até hoje no teclado. Eu fazia audiência. Meu pai não me deixava fazer audiência de estupro, porque eu tinha 12, 13, 14 anos. Mas todo o resto eu fazia. Sedução também não podia, mas até crime eu fazia audiência. Então, quando eu resolvi fazer faculdade, foi uma coisa muito natural procurar direito. Então, você pergunta, por que direito? Direito porque foi o que eu vi a vida inteira. E eu, dentro da faculdade, me sentia um peixinho dentro da água. Né? Aí, por que direito do trabalho? Porque eu não me sentia um peixinho dentro da água. Porque, antigamente, nos cartórios, não tinha justiça do trabalho. Eu nunca tinha visto a justiça do trabalho. Eu fui ver a justiça do trabalho na faculdade. Eu nem sabia que existia. Então, ali tinha, no cartório, tinha de tudo. A justiça do trabalho foi chegando aos poucos. E só tinha em cidades grandes. E não tinha em cidades pequenas de jeito nenhum. Então, Bebedouro era uma cidade pequena que não comportava a justiça do trabalho. Foi o estudo que mais me deu trabalho e foi o que eu fui fundo para aprender mesmo. Então, eu tenho um roteiro aqui, né? Então, a escolha pelo direito está aí. Mas eu, durante a minha vida toda, eu também sempre escrevi muito. E eu, com 14, 15 anos, eu escrevia num jornal em Bebedouro chamado A Voz de Bebedouro. Era poesia, e tinha um senhorzinho que gostava de mim, eu e de uma amiga minha, as duas, tudo quanto é festa da cidade, né? Tinha brincadeiras de rua, tinha isso e tal, e tudo isso eu fazia, as fofoquinhas. Então, quando eu vim para Campinas, eu resolvi que eu ia escrever em jornal também, porque, olha, fazer só direito, para mim é muito simples, né? É tão fácil. Eu fui lá arranjar emprego no jornal. E eu comecei a trabalhar no Correio Popular, sem registro. Eu era, assim, uma pessoa que podia levar no cartório, levar no jornal o que eu queria escrever. E, enfim, tudo bem, fiquei amiga da dona Cecília, que era uma das proprietárias do Correio Popular, e ela foi com a minha cara e a gente conversava muito. Ela falava, escreve sim, marido, escreve sim. No fim, eu escrevia para todo domingo, que eu escrevia no Correio Popular, durante, sei lá, um ano e pouco. Mas depois eu tive necessidade de começar a ganhar grana. De graça não dava. Eu fui no Diário do Povo. Aí fui trabalhar no Diário do Povo. Então, essas coisas que você precisa fazer, você vai abrindo caminho, sem pensar. É oportunidade e objetivo naquele momento, naquela hora, você vai atrás. Então, eu fui lá para o Diário do Povo e consegui o emprego no Diário do Povo. Eu era professora primária formada, que eu fiz até o terceiro, não era o terceiro colegial que fazia. Eu fui fazer curso normal, porque os meus pais achavam o seguinte, você faça o que você quiser da sua vida, mas vai terminar normal, porque se você casar, você tem um emprego a hora que você quiser. E se você fizer clássico, científico, não vai ter. Então, tem que fazer o normal. Então, eu fiz o normal, eu era professora e tal, e fui contratada para trabalhar no feminino, suplemento feminino, que tinha a área de criança,
que era para trabalhar, fazer coisinha de criança. Nunca dei certo fazer coisinha de criança. Aí, no fim, aquela loucura, eu cheguei para o dono do jornal e falei, olha, moço, faz o seguinte, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu não sei fazer coisa de criança. Eu sou professora primária, mas eu vim fazer direito porque eu não queria ser professora. Ah, então tá bom, então tá. Então a senhora fica aí, já está registrada mesmo, faz o que a senhora quiser. Aí eu comecei, né, a trabalhar no feminino, algumas coisas, e fui me desenvolvendo, de sorte que eu comecei a fazer no suplemento feminino uma parte que chamava Esquema Jovem. O que eu fazia? Eu fazia direito, eu estava com dificuldade numa matéria, eu ia fazer reportagem com o meu professor sobre a matéria que eu estava estudando. Eu ia lá, fazia e tal, não sei o quê, e fazia reportagem a respeito daquele tema. E isso pegou tão bem, porque eu fazia de direito tributário, fazia de direito civil, fazia de direito penal. Eventualmente, eu fazia uma série de reportagens com pessoas que estavam sentindo falta disso, falta daquilo, direito civil, direito não sei o quê, qual era a matéria que pouco era dada na faculdade, vinha lá. E eu ia atrás da professora, a pessoa está reclamando que não tem essa matéria tal. O senhor podia falar para mim e tal, não sei o quê, lá vinha a reportagem da matéria tal. Então, isso aí foi muito legal. Depois disso, enquanto eu estava no Diário do Povo, já ganhando, eu fui convidada para trabalhar na TV Excelsior, Canal 9, uma televisão que já se extinguiu, né? Aliás, eu ainda estava lá quando a televisão fechou. Eu fazia um programa que ia ao ar todo sábado, ao meio-dia, chamava-se Isso é São Paulo. 1968, 69, começo de 1970, a TV Excelsior acabou. Mas eu levei a ideia, que era muito interessante, era levar o interior para o mundo, vamos dizer, para mostrar o interior do estado de São Paulo, porque a única coisa que tinha era matéria de São Paulo e matéria do Rio de Janeiro. E a ideia era trazer para Campinas as notícias de Campinas e que as notícias de Campinas tivessem conhecimento geral. Então eu levei vários cantores, vários artistas, conjuntos que tocavam aqui na cidade, que faziam a festa durante a semana, que tinha festa, que tinha baile. Então eu levava para a televisão para serem conhecidos. Eles tocavam durante esse período aí, e a gente fazia sei lá, conversava um pouco com eles, o que eles querem, o que eles fazem. Era na época dos Beatles, sabe? Todo mundo imitando o Beatles. Era um negócio muito legal. E nesse período, então, eu me formei. E a gente estava de casamento marcado, eu e o Júlio. E aí? Aí entramos numa imobiliária. Abrimos uma empresa que fazia administração predial. E a gente comprou essa imobiliária. E aí, correndo com essa imobiliária, a gente tinha imobiliária e eu estava formada já tinha casado, e eu estava estudando para concurso, uma loucura. Mas daí foi, né? Até que fiquei grávida do primeiro filho. Aí não deu, porque meu marido trabalhava no aeroporto e eu não podia tomar conta da imobiliária. Tivemos que vender a imobiliária e eu fiquei só
estudando para concurso. Durante 2 anos estudei pesadamente para concurso. E passei, e o Cássio nasceu, e não fui chamada para o concurso, eu tinha que trabalhar. Então, foi uma loucura também. E, no fim, tomei posse como juíza, tal, e foi a vida, até que, durante mais de 20 anos, fui juíza de primeiro grau, depois fui para o tribunal e depois me aposentei. E daí, por conta do Fábio e do André, que me disseram, mãe, você já tem mais de 30 anos de serviço. Você já pode se aposentar e está trabalhando de graça. Então, me aposentei e abri o escritório. E estamos aqui há 25 anos nesse escritório, com essa turma maravilhosa aqui pertinho da gente. Já são mais de 50, 60, 70 pessoas nesses últimos 25 anos que foram sendo desenvolvidos por nós todos. Todos nós temos uma participação muito grande no desenvolvimento desse escritório, porque todo mundo dá o sangue, eu sei disso. E, então, agora acabou a história. O conselho especial, eu já dei hoje de manhã para as meninas, na hora que estavam lá. E que, por acaso, o nosso amigo aqui deu esse conselho também. Nunca dependa de um homem. Seja você mulher, hoje é o dia da mulher, seja você mulher, capaz, independente, produza as suas próprias atividades, seja criativa e não dependa. Não estou falando de um homem. Não dependa de um filho, por exemplo, se você, de repente, tem você e um filho. Nunca dependa de ninguém, seja você para você, que aí dá certo. Tá bom? Agradeço todo mundo. É uma honra estar aqui, né, com o time do Belas, com a fundadora, minha tia, inspiradora, Fábio, sempre apoiando, todos os primos que trabalham aqui, toda essa equipe maravilhosa, que eu fico ali sempre pedindo, divulguem, comentem. Aqui realmente é um escritório muito diferenciado. Tem muito esse olhar humano e é muito bom estar aqui. Obrigada, gente.